Então, é necessário, pessoal, compreender que o profissional da saúde, ele busca constantemente pela cura, né? Porém, pouco se lembra do antagonismo da profissão, já que a cura não representa a inexistência da morte, né? A gente pode curar agora uma doença, mas mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai morrer, não necessariamente por aquela doença, porque ela foi curada, mas de uma outra coisa, né? De uma outra patologia, certo? Já que a cura não representa a inexistência da morte, e dessa forma não se concebe claramente o limite entre as funções profissionais de cura e a impotência diante da morte inevitável. O que a gente tem que fazer, pessoal? Dar o nosso melhor. Né? E quando eu falo dar o nosso melhor, não é simplesmente ir lá e cumprir com as prescrições, seja prescrição médica ou prescrição de enfermagem, mas realizar essas prescrições da forma correta. Então é desde uma forma que eu vou, desde do modo que eu abro uma seringa, uma agulha corretamente, a higienização das mãos corretamente, o cuidado que eu tenho no preparo dos medicamentos, né, para não ter uma contaminação, isso tudo é a atuação da enfermagem, né? É carinho, é cuidado, é zelar pela saúde do próximo, tá? Então, ó, a enfermagem ela merece destaque quando se fala sobre os cuidados paliativos. Por quê? Já falei para vocês em outras aulas. Nós somos o elo desse paciente com os outros profissionais da saúde e com os seus familiares. A enfermagem que está 24 horas com o cliente. Nenhum outro profissional da saúde fica tanto tempo ao lado de um cliente como nós da enfermagem. Então, vocês concordam que a enfermagem tem que saber trabalhar muito bem cuidados paliativos? Senão a gente só vai lá, faz o que tem que fazer e acabou, e eu acho que eu estou oferecendo cuidados paliativos, e cuidados paliativos não é só ir lá e executar a prescrição, é olhar para aquela pessoa, né? É conseguir aliviar o sofrimento dela, tá? É a enfermagem o elo que vai intermediar a interação entre todos os envolvidos no processo. Então, tudo a enfermagem acaba sabendo. Ela que leva muita informação para o médico, para outros profissionais da saúde, para o familiar, do familiar para o paciente, do paciente para o familiar, né? Então, ela é que vai zelar pela qualidade de vida e adequação, preparação para o processo de morrer quando isso for inevitável. E não é tarefa fácil, tá? Nós não somos devidamente preparados para isso, tanto que hoje isso é uma especialização na nossa área e tem até pós-graduações, especializações, tá? É missão da enfermagem o ato de cuidar, especialmente quando o protocolo define o tratamento como paliativo, em casos onde a terminalidade da vida já está definida. Lembrando, cuidados paliativos só são aplicados e iniciados quando a pessoa não tem mais perspectiva de vida. A morte dela está próxima. Então, para que prolongar esse sofrimento, tá? Diferente de uma pessoa que teve câncer, daí uns anos descobriu que fez metástases, mas ela ainda está em tratamento, porque a gente não consegue dar uma data prevista para a morte se é que ela vai morrer, né? Então, cuidados paliativos é quando essa doença já cometeu todos os sistemas, suas funções, ela já perdeu funcionabilidade do seu organismo e ela está evoluindo para a morte, que são questão de dias ou poucos meses, tá? Então, cuidar não é um ato associado intrinsecamente à cura e à salvação da vida, mas especialmente ao tratamento digno e respeitoso a toda pessoa, independentemente de sua situação, tomando proporções mais significativas quando associado a situações terminais. Então, olha só que bonito isso, né? Cuidar não é um ato associado à cura ou à salvação da vida, mas especialmente ao tratamento digno e respeitoso a toda pessoa. A gente deveria fazer isso para todos, né? Não simplesmente para aquela pessoa que está em cuidados paliativos, né? Enfim, não é isso que vocês aprendem? Não é isso que nós aprendemos? Não é isso que a gente fala no nosso juramento? Zelar pela saúde do próximo, né, de forma digna, respeitosa, independente de raça, crença, certo, pessoal? Então, aqui nos cuidados paliativos, a gente tem que ter muita humanização. É o profissional de enfermagem, como eu já falei, que faz a ponte entre a pessoa doente, os familiares, a equipe de saúde, né? Então, é ele que vai estar ao lado do doente, do querido, doente, ele, o tempo todo.
E ainda que toda a formação da enfermagem esteja baseada em cuidados em saúde, olha lá, cuidados paliativos exigem preparação específica, especialmente no campo humanístico, emocional e de comportamento. E, portanto, ênfase maior deve ser dada a este aspecto na formação desses profissionais. O profissional da saúde, da enfermagem, ele pode ser o melhor profissional relacionado a técnicas. Então, eu, por exemplo, posso ser a melhor enfermeira para passar um cateter central, um cateter vesical, né, uma sonda gástrica ou interal, uma gasometria. Eu posso desenvolver essas técnicas perfeitamente. Se eu não tiver humanização, se eu não tiver chegar lá e ter empatia, transmitir tranquilidade, confiança, com respeito a esse paciente, eu sou uma péssima profissional de enfermagem. Não adianta nada eu ser a melhor em técnica, porque eu não tenho humanização. Isso me faz uma péssima enfermeira, certo, pessoal? Então, enfermagem para trabalhar cuidados paliativos tem que ter humanização. O que é humanização? A gente conseguir se colocar no lugar do próximo? Eu gostaria que fizessem isso comigo, né? Então, a gente oferecer o melhor atendimento possível. Portanto, há que se considerar a desordem que a morte causa na vida das pessoas, em especial dos profissionais de enfermagem, pois a morte supera todas as tentativas humanas de vencê-la. Podemos até adiá-la, mas eliminá-la é impossível. A gente não consegue, né? Ninguém é imortal. E isso causa um baque muito grande na enfermagem, tá, pessoal? Vocês vão ver, a gente sofre muito, muito sim. Eu tenho muitos anos na profissão, lógico que eu não demonstro, né? A gente tem que ter um controle emocional, a gente não pode desabar ali perante a equipe de enfermagem, perante os familiares que perderam seu ente querido, mas a gente sofre. Eu ainda sofro muito, quietinha no meu canto, é difícil, é muito difícil. Ao morrer do outro, é tão provocativa a nossa capacidade de equilíbrio psíquico e emocional quanto a percepção da nossa própria morte. Faz com que a gente reflita mais sobre os nossos atos, o que eu estou fazendo, né, enquanto vida. Deve ser compreensível que o profissional de saúde, especialmente aqueles que trabalham em locais onde a morte acontece com maior frequência, a encarem com naturalidade. Até porque não seria possível alguém que trabalhe nesse meio sofrer demasiadamente a cada perda. Então é o que eu falei, a gente sente, mas a gente tem que ter controle emocional. De qualquer forma, lidar com a morte é sempre, em maior ou menor grau, causador de sentimentos ambíguos. Lógico, nós não somos frios, nós não somos insensíveis, né? Essa naturalidade não pode ser encarada como uma situação assustadora, já que é uma fase imutável da vida, né? A gente sabe que a morte é inevitável, vai chegar a qualquer momento, só não sabemos como, tá? No dia a dia da equipe de enfermagem, a morte torna-se uma companheira de trabalho. E diante disso, é necessário ressaltar o quê? Que considerar a morte como natural não significa não ter sentimentos em relação a ela ou a pessoa em fim de vida. A gente tem que entender que a morte faz parte da nossa evolução física, certo? A gente tem que aprender a aceitar, mas a gente não pode fazer descaso com a morte. Isso não, tá? Banalizar a morte. O que é isso? A pessoa morreu e a gente vai lá e trata o corpo de qualquer forma, sem respeito. Ah, tá morto mesmo, né? Isso não, tá? A gente tem que manter a humanização, o equilíbrio emocional, a dignidade, o respeito em todas as etapas, principalmente na morte. O foco principal para tornar a morte menos perigosa e danosa aos nossos pensamentos é valorizar a vida e o tempo que temos. Quando tomamos consciência de que o essencial não é prolongar a existência, mas ampliar a vida, toda a áurea negativa que permeia o morrer e a morte se esvai. Bonito isso, né? A gente tem que aprender a viver mais, ampliar a nossa vida. O que é isso? Viver com felicidade, com realizações pessoais, aproveitar a vida, né? Não ficar só com aqueles pensamentos negativos. Assim, passar-se a viver plenamente, potencializar nossas experiências de vida permite tornar a morte um elemento da vida, não a ser combatido, mas a ser experimentado quando o tempo se esgotar, sem vazios,
mas carregado de vida, não sendo mais preciso desviar os olhos da morte, mas recebê-la como prêmio pelo esgotamento de toda a vida vivida intensamente. Não é fácil encararmos dessa forma, né, pessoal? Mas a gente tem que começar a ter esse olhar, tá? Então eu trouxe aqui para finalizar a nossa aula, ó. A vida é curta, quebre as regras, perdoe rapidamente, beba, né? Beba intensamente, ame verdadeiramente. Cortou aqui, gente. Ria incontrolavelmente e nunca se arrependa de nada que te faça sorrir. Né? Então vamos curtir a vida, vamos viver a vida. E quando eu falo viver a vida, é tirar bom proveito da nossa vida, é viver com alegria, com saúde, não perdendo tempo, né? Com coisas mesquinhas e banais. Pessoal, nossa aula hoje termina aqui. Quinta-feira nós vamos falar das fases do luto, tá? Do luto. Como é o luto para nós, profissionais da enfermagem, o luto para a pessoa que vai morrer e o luto para os familiares, certo? Então, grande beijo a todos. Até quinta-feira.